Olá, meus irmãos, que Deus abençoe sua vida. Eu quero iniciar aqui uma série falando a respeito da fé bíblica, porque existem vários tipos de fé, né? Eu quero falar de uma fé genuinamente bíblica, uma fé que provém da palavra de Deus. E a palavra de Deus, nós sabemos que ela provém do coração de Deus, ela provém do âmago de Deus, né? Ela é a carta de Deus para a raça humana. Então tudo aquilo que Deus pensa, sente, planejou para o ser humano está escrito nas páginas da Bíblia Sagrada. Então eu gostaria de humildemente compartilhar com vocês. Esse canal aqui não foi feito para os intelectuais, né? sem desmerecer ninguém, mas para pessoas simples, assim como eu, que desejam de maneira simples aprender a palavra de Deus. Então, gostaria mais uma vez corroborar com o seu crescimento espiritual e de maneira que eu gostaria de usar esse espaço para compartilhar com você a respeito da fé. Não quero me delongar no assunto, em razão do vídeo não ficar grande demais, e sabemos que tudo na internet exige uma certa destreza e até uma certa velocidade, né? Por conta desse mundo cheio de tantas correrias e agonias. Vamos lá. Eu quero inicialmente ler com você um texto que está escrito lá em Efésios, no capítulo 2 e o versículo de número 8. Efésios, se você tiver uma Bíblia que deseja acompanhar, acompanha aí Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, que isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, versículo 9, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Bem, nós temos aqui um texto que é muito discutido teologicamente no campo do livre-arbítrio, no campo da predestinação, da eleição incondicional e etc, etc. Eu não quero me ater a essa discussão teológica, porque, como disse a princípio, nós queremos aqui, na verdade, de maneira simples, assim como o Evangelho deve ser pregado, né? O Evangelho foi ensinado, pregado e deve ser, trazer a lume para os queridos irmãos, de maneira simples, a palavra de Deus. Então, vamos lá, de maneira simples aqui, externar para os irmãos, versículo por versículo. Versículo 8, mais uma vez, de Efésios capítulo 2, diz assim: pela graça sois salvos. Nós somos salvos pela graça de Deus. A palavra graça aí implica em um favor, né, não merecido, em algo gratuito. Nós não fizemos nada por merecer essa salvação. Aprove ao Senhor Jesus, ao Senhor nosso Deus, pelo amor e misericórdia que Ele teve para conosco, nos salvar mediante o sacrifício vicário de Jesus. E aqui ele diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. A mediação entre Deus e o ser humano, o que vai mediar, aquilo que vai intercambiar, né, a nossa salvação, é a fé. Mas não é uma fé comum, uma fé alheia da palavra. A fé que causa essa ligação, essa conexão com a salvação, é exatamente aquela fé que brota da palavra de Deus. Porque se você abrir a Bíblia Sagrada em Romanos, no capítulo de número 10 e versículo de número 17, está escrito da seguinte maneira. Eu quero que você leia Romanos 10 e 17, que diz assim: assim a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Cristo ou da palavra de Deus, a depender da tradução. A minha tradução, João Ferreira de Almeida, diz:
da palavra de Cristo. Então é uma fé que quando você ouve a palavra, essa fé ela vai brotar no seu coração. E uma vez que essa fé brotou no seu coração, você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e isso é importante. Antes dele ser Senhor, antes dele ser Salvador, ele tem que ser o Senhor da sua vida, tá bom? Muita gente quer ele como Salvador, por isso que não tem salvação. Eu sei que parece aqui algo contraditório, paradoxal, mas é uma realidade. Vou mostrar mais uma vez isso lá em Romanos, no capítulo de número agora 10 de novo, versículo de número 9. Se com a tua boca confessares Jesus Cristo como o Senhor, e em teu coração creres, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa para a salvação. Então, o que vai mediar aqui a salvação é a fé, e uma fé que brota da palavra. Eu ouço a palavra, abro o coração da palavra, e essa palavra ela vai germinar fé em meu coração, ela vai produzir fé em meu coração, e essa fé em Jesus Cristo vai receber a salvação. Por que eu estou usando aqui o termo receber? Porque a salvação ela aparece aqui na Bíblia Sagrada como um dom. E o que é dom? Dom é um presente não merecido, não merecido, certo? Então a salvação é um dom. Você não mereceu, você não fez por onde merecê-la. Deus, pela sua infinita graça e bondade, lhe concedeu, porque viu fé em você. A fé possibilita você abraçar esse dom. Eu vou fazer aqui uma simbologia usando a figura do meu filho mais velho, o Caio. Ele hoje tem 17 anos, mas continua ainda o mesmo menino, cheio de carinho, de amor e o orgulho do papai. Assim como a Ágata, chamo ela de Ágata, para não ter briga aí em casa, tá certo? A gente treinou ele, desde criança, a não receber coisas de estranhos. Toda vez que ele fosse receber alguma coisa, ele teria que perguntar para nós. E um dia um tio dele chegou com um presente, esse tio era um tio mais distante, e falou para ele assim: toma aqui um presente, Caio. E aí ele ficou com aquele medinho de receber e tal, e ele olhava para mim, eu dei o aval que sim, ele foi lá e recebeu aquele presente. Mas ele creu no meu aval, Então, para receber, às vezes é necessário você crer, tá certo? Então, hoje em dia, se de repente aparece alguém querendo lhe fazer o bem, você fica com medo, porque você pensa em N possibilidades, que estejam por trás daquela atitude. Quais as intenções, daquela atitude? A salvação é isso, o Senhor veio e lhe deu, mas você precisa de fé para receber, tá certo? Você precisa de fé para receber. Outra coisa bastante interessante nesse versículo é o versículo 9, nessa passagem bíblica. O versículo 9 diz assim: não de obras, essa salvação não vem das obras, tá certo? Para que ninguém se glorie. Então há muitos irmãos que ainda estão lutando pela sua salvação. Não, eu estou fazendo por onde ser salvo, eu estou fazendo ainda por onde ser salvo. A salvação ela está condicionada à fé. Aquele que crê está salvo, o que não crê já está condenado. Então a salvação em Cristo ela está condicionada à fé, não às obras, certo? Não às obras. Se você porventura está lutando para ser salvo, você infelizmente desconhece o conteúdo bíblico, a palavra de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, certo? Mas devemos pontuar aqui algo que tem sido de motivo de uma perturbação, de uma inquietação e até de uma discussão no âmbito teológico. Espera aí, se eu não preciso lutar para ser salvo, por que a Bíblia diz persevere? Se eu não preciso lutar para ser salvo, então significa dizer que eu não tenho que lutar contra o pecado, não tenho que lutar contra as mazelas da natureza humana. Enfim, essa luta contra o pecado,
contra as mazelas da natureza humana, a perseverança, né? Tudo isso implica em você primeiro crer em Jesus, porque é a sua fé em Jesus que vai levar você a enfrentar os problemas, não para ser salvo, porque você já é salvo. Você vai enfrentar os problemas porque você já é salvo, e a fé em Cristo Jesus vai lhe possibilitar enfrentá-los, tá bom? Então a salvação não é por obras. Eu faço obras porque eu sou salvo e não para ser salvo. Olha aqui, não vem das obras para que ninguém se glorie. Eu já cheguei a ver pessoas assim, eu já convivi com pessoas assim, que se vangloriam porque são santas, porque não pecam, porque é salva, porque o Senhor tem as escolhido, e porque essas pessoas são impecáveis, e etc, etc. Claro que há um pouco de exagero aqui na minha fala, mas a verdade é que existem pessoas mais ou menos nessa pegada, que se vangloriam porque têm obras, fazem para Deus muita coisa. Jesus disse que o servo bom é aquele que depois que fez tudo, ele se sente ainda inútil, né? Tá certo? Não é nunca aquele que se vangloria. Então, salvação não vem de obra para que não haja glorificação humana, né? Então, diz aqui, versículo 10, versículo 9, não vem das obras para que ninguém se glorie. Versículo 10, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus. Nós somos recriados em Cristo Jesus, certo? Nós somos recriados para quê? Para as boas obras, para as boas obras. Obras estas, as quais Deus de antemão preparou para que você andasse nelas. As obras estão feitas, estão preparadas, né? Previamente, antecipadamente, né? Para que andássemos nelas. Deus traçou o caminho. Deus disse: é isso que vocês têm que fazer como filhos de Deus. Se você quer entender que obras são essas, você precisa ler os 4 evangelhos, principalmente os 3 evangelhos sinóticos, que no começo de cada um deles você vê ali o Senhor ensinando os princípios do reino: a humildade, o amor, a ajuda pelo próximo, a evangelização, o compromisso com a igreja, o compromisso com a família, o compromisso com o reino de Deus em sua totalidade. As boas obras são isso. E a gente só consegue praticar as boas obras porque nós somos, ou nós estamos em Cristo Jesus. E eu quero finalizar esse vídeo dizendo que fé não é simplesmente um substantivo, certo? Fé é um estilo de vida, porque o homem, ele é um produto do meio, segundo a ciência. O homem é aquilo que ele ouve, aquilo que ele vê, aquilo que ele come, aquilo que ele acredita, aquilo que ele adora, tá certo? Então tudo isso constitui o caráter do ser humano, certo? O que ele ouve. Por isso que nós temos que ter cuidado com as más conversações. Temos que ter cuidado com as falsas amizades, as más amizades, os meios em que nós nos assentamos, certo? O tipo de programa que nós estamos vendo na rede social, né? Enfim, o homem é aquilo que ele ouve, que ele fala. É importante você acreditar naquilo que você fala no sentido positivo da palavra. O homem é aquilo que ele adora. Não adore imagens de escultura, diz a Bíblia no Salmo 115, para você não se tornar semelhante a elas, certo? O homem é aquilo que ele come, e o homem é aquilo que ele acredita. Então, quando eu acredito em Deus, quando eu acredito em Jesus, quando eu acredito na sua palavra, eu passo a ser semelhante a Ele, viver como Ele, ter uma vida semelhante a dele. Coisa linda, porque a fé não é minha, esse estilo de vida não é meu. Eu vou ler aqui para você e a gente finaliza o vídeo. Eu quero ler aqui Gálatas no capítulo 2. Olha aqui, que coisa linda. E o versículo de número
de número 20, olha o que o apóstolo Paulo diz: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Eu vivo na fé. Outras traduções dizem pela fé, mas eu gosto dessa tradução que diz na fé do Filho de Deus. É na fé do Filho de Deus, o mesmo estilo de fé, o mesmo estilo de vida de Jesus. Efésios no capítulo 5, versículo 1 e 2, em resumo, ele diz que nós devemos andar, imitar, como filhos amados. Nós temos que imitar Deus como filhos amados. Diz assim o versículo 5, o capítulo 5 de Efésios, versículo 1: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Como é que eu posso imitar Deus? Veja aí o versículo de número 2 de Efésios, capítulo 5, versículo 2: andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Que Deus possa lhe abençoar. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo para que a salvação chegue na sua casa, para que as pessoas que precisam de transformação, de provar de algo melhor, que independe de religião, elas precisam de Deus. Compartilhe, que Deus abençoe, que Deus fortaleça, que Deus renove sua vida em Cristo Jesus. É isso.